Saudações a todos! Vamos continuar as nossas reflexões que estamos fazendo do primeiro capítulo do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, em que os estudiosos, na Mansão do Caminho, que se debruçaram ali, se debruçam nos estudos profundos da psicologia junguiana trazida por Joana de Ângeles através da mediunidade de Divaldo Franco. Nós estamos vendo ali a importância do autodescobrimento, que nos foi alertado sempre, foi muito falado ali, inclusive na época, no início da codificação, foi colocado como meio prático mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos ao arrastamento do mal. Então, vemos isso ali no Livro dos Espíritos, na questão 919. Então, vamos dar continuidade? Então, vamos lá. Aceitar nossa pequenez tem uma repercussão profunda por nos colocar abaixo de Deus e ao lado de todos os homens. Isto faz com que sejamos verdadeiramente caridosos, compreendendo nossa igualdade e a obrigação de aliviarmos as dores daqueles que conosco se debatem na terra, a exemplo de Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e tantos outros anônimos que, assumindo sua inferioridade, desceram do pedestal onde a sociedade equivocada se coloca acima dos demais e fizeram parte da construção de um mundo melhor. Então é importante que reconheçamos a nossa pequenez para que trabalhemos esses sentimentos de superioridade, esse ego inflado, que tanto nos compraz. Conhecer a si mesmo permite compreender que, da mesma forma como o mal predomina na Terra, também predomina dentro de nós mesmos. Claro, estamos onde temos que estar. Se estamos num planeta de provas e expiações, e não como missionários, obviamente, porque não somos, estamos aqui porque o mal ainda está em nós, Se ele está no mundo, ele também está dentro de nós mesmos. Isso produz outra grande repercussão. Faz-nos entender que esse nível evolutivo no qual nos encontramos não é o momento de consolidação das grandes virtudes ou do encontro com a pureza moral. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que nos exercitar na aquisição das virtudes, mas nós sabemos que é um longo caminho. Mas é preciso que haja o exercício, encarnação após encarnação, dia após dia, para que nos exercitemos na conquista das virtudes. Mas utopia seria acharmos que é uma encarnação em que estabeleceremos virtudes em nós. Somos peregrinos principiantes e muitas vezes queremos agir como aqueles grandes e experientes viajores. Certamente não conseguimos ser como eles, pelo menos internamente. Então nos mascaramos, incorporamos seus comportamentos, repetimos suas atitudes, sem qualquer coesão interior, pois as virtudes são de dentro para fora e não o contrário. Então, é lamentável, mas podemos fazer isso sim, nos inspirarmos em grandes exemplos, buscarmos ali o seu comportamento, irmos nos mascarando, aparentando algo que na verdade gostaríamos de ser, gostaríamos de viver, gostaríamos de sentir, mas é algo apenas
exteriorizado, máscaras, né, que vamos colocando. Quando o nosso objetivo é repetirmos comportamentos de espíritos evoluídos para nos parecer com eles, esquecemos quem somos, ou talvez façamos isto justamente para tentar negar ou esquecer quem somos. À medida que assumimos nosso verdadeiro tamanho moral, sem nos impor máscaras de comportamentos virtuosos, libertamo-nos da obrigação de esconder o mal que habita em nós, até porque isso é impossível. Desta forma, nos tornamos capazes de reconhecer nossa humanidade, respeitar nosso momento evolutivo e não nos envergonharmos disso, assim como a criança do quinto ano não se deve condenar por estar nesse momento do seu aprendizado, né? Então, muito importante. Temos que nos libertar dessa obrigação de escondermos o mal que ainda está em nós. Nos libertar. Mesmo porque, como é afirmado aqui, isso nem é possível, né? Porque em algum momento nós vamos nos desvelar. Porque não há como mascarar-se sempre, e ainda bem que não há como mascarar-se sempre, né? Porque quando vem à tona ali um lado que escondemos, seremos obrigados a parar, a raciocinar e a perceber ali o que realmente ainda está em nós, né? E o que nos cabe então? Alguém poderia crer que nos resta viver o mal desgovernadamente. Se não é possível eliminar o mal que nos habita, então precisamos aprender a viver a virtude de mantê-lo sob controle. Perfeito. Nós não temos como vencer o mal que ainda habita em nós, mas nós temos que buscar mecanismos para controlar. Nós temos que controlar. Para alguns, isto pode parecer pouco, mas para todo aquele que já mergulhou minimamente nos textos psicológicos e espíritas, é possível entender que essa é uma grande e importantíssima etapa evolutiva. Manter o mal que habita em nós disciplinado. Sem dúvida, que grande progresso! Ainda somos criaturas agressivas, vingativas, raivosas e medrosas. Temos ciúme, inveja, maledicência, impetuosidade, egocentrismo e tantas outras características humanas, mas o que nos difere intimamente uns dos outros nesse nível de evolução é poder ter contato e consciência delas e as manter sob nosso controle, ou deixá-las assumir nossa conduta inadvertidamente. Então são dois caminhos, né? Porque ainda temos tudo isso em nós. Basta sermos incentivados, né? Um gatilho, basta surgirem gatilhos, né? Dois caminhos. Ou nos deixamos levar de roldão, permitindo que todo esse mal, todo esse descontrole venha à tona, e vamos sofrer as consequências, evidentemente, né? Ou optamos por desenvolver o controle, a disciplina desses maus sentimentos. Assim, cremos ingenuamente que para não sermos arrastados pelo mal, precisamos eliminá-lo de nossas vidas. Mas através dos estudos de Freud e Jung, descobrimos já há muito tempo que nossa humanidade não pode ser eliminada.
esse nosso lado humano, né? Não pode ser eliminada e por isso só podemos mantê-la controlada, não sermos tomados por ela desgovernadamente, se tivermos consciência de tudo que vai ao nosso âmago. Daí a necessidade de nos conhecermos. Será que nos conhecermos fará com que as coisas ruins que percebemos dentro de nós serão eliminadas? Não, porque o processo não é esse, mas na medida em que detectamos ali determinadas situações, podemos nos colocar em guarda, podemos nos colocar em vigilância para termos esses sentimentos governados por nós e não desgovernados. Assim, por sabermos que não estamos na fase de superação do mal, pois que ainda não estamos nas moradas celestes, e por compreender nossa inferioridade, entendemos que não é pouco, em termos de evolução, conseguir ter consciência do mal que habita em nós e trabalhá-lo constantemente. Se para uma criança em processo de aprendizagem, ainda com condutas inadequadas, jamais pensaremos na sua pena de morte como solução para seu comportamento, como podemos pensar isso a respeito de nossa alma infantil em relação à vida? Querer destruir o sujeito problema é uma tentativa vã de se livrar de um entrave, porém, nunca um processo educativo de transformação moral. No caso do mal que há em nós, precisamos trazê-lo à consciência, conversar com ele. Olha, vamos ouvir bem. Então, não é deixar lá no porão. Trazê-lo à consciência. O que é consciência? Quando nós trazemos a consciência, nós não vamos mais nos surpreender com determinado sentimento que temos em alguns momentos, porque ele já faz parte do repertório mental. Nós já sabemos que temos esse ponto. Muito mais fácil domá-lo no sentido de não nos deixarmos arrastar por ele, não nos deixarmos dominar por ele. Muito, muito importante. Aqui. Querer destruir o sujeito problema é uma tentativa vã de se livrar de um entrave, porém nunca um processo educativo de transformação moral. No caso do mal que há em nós, precisamos trazê-lo à consciência, conversar com ele, compreender seu sentido em nossa vida, orientá-lo, mantê-lo próximo de nossos olhos, para estarmos em constante controle, evitando desregramentos e piores consequências. Se o mal não perdeu seu reinado nos mundos de regeneração, isso é muito importante, porque a gente percebe que há muitos que estão entendendo que o mundo de regeneração haverá só o bem, haverá ainda o mal, mas o mal não será tão intenso, tão cruel como é agora, e a propensão ao bem será muito maior. Então, vamos lá. Se o mal não perdeu seu reinado nos mundos de regeneração, se ainda existe nos mundos felizes, que é o que vem a seguir na escalada evolutiva dos mundos habitados, na escalada evolutiva, o que vem após o mundo de regeneração, então mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o que vivemos agora, né? Estamos em transição, né? E viveremos um mundo de regeneração.
E após o mundo de regeneração, são mundos felizes, e só depois mundos celestes. No mundo celestes, nada de mal, espíritos já totalmente preparados. Mas nos mundos felizes, ainda pode haver o mal, mas predomina o bem. Mas entendamos que não é o mal como acontece na Terra. O mal que acontece na Terra ainda é gritante. Nesses mundos felizes ainda são aqueles resíduos, aqueles resquícios do mal, né? E eu acredito que até coisas que nós nem cataloguemos como mal, né? Nesses mundos celestes sentiremos como mal, né? É uma outra conotação, é uma outra vivência que nem temos ideia como será, né? Então vamos lá. Então, se o mal não perdeu seu reinado nos mundos de regeneração, se ainda existe nos mundos felizes, e se somente será eliminado por completo nos mundos celestes, não seria uma desumanidade queremos nos exigir tal façanha agora? Seria exatamente cobrar daquele menino do 5º ano do ensino fundamental que tem a mesma habilidade técnica de um profissional graduado. Compreender nosso contexto nos faz entender nosso chamado. Desejar evoluir é da lei, é necessário. Tanto é necessário que não há como não evoluirmos, querendo ou não, mesmo que não quiséssemos, Deus tem as suas formas, os seus métodos e como aguilhões nos impulsionará, né? Tanto que ele fala para Paulo de Tarso, não recalcitres contra os aguilhões. O que eram os aguilhões? Aquela cutucada, né? Aguilhão é aquela pontinha daquela corda, não lembro o nome, que dão ali no boi para eles irem andando, não pararem, né? E na ponta tem ali um aguilhão, é um aguilhão, né? Que dá ali uma leve machucada, acredito que leve machucadinha, né? Não sei, no boi para que ele possa caminhar, né? Então, não recalcitre contra os aguilhões. Jesus queria dizer que ele estava recebendo da vida os chamados pela dor, né? Ele estava recebendo, mas ele estava recalcitrante. Por isso que Jesus fala: Saulo, Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Então é o que nós estamos vendo aqui, né? Compreender nosso contexto nos faz entender nosso chamado. Desejar evoluir é da lei, é necessário. Não podemos mais nos satisfazer com o mal. Porque o pior estágio para nós é quando nós temos prazer do mal. Esse é o pior estágio. E nós sabemos que há espíritos que se comprazem na crueldade. O sangue lhes alimenta, a crueldade lhes dá prazer. O sentimento de poder leva a um prazer imensurável, não importando o que se faça para ter aquele êxtase, para sentir aquele êxtase. Então, entendamos bem, não podemos mais nos satisfazer com o mal não pode nos dar prazer. Entretanto, a forma como trilharemos esse percurso definirá se faremos uma caminhada segura e verdadeira ou mascarada e vazia. E podemos fazer uma vida vazia, mas mascarada de grandes feitos, vestidos de grandes homens. Entendemos que evoluir pressupõe saber. Evoluir pressupõe saber, abre aspas.
onde se está e para onde se vai. Isso nós aprendemos desde sempre na doutrina. É uma doutrina que veio para nos ensinar de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Ter consciência do seu ponto de partida, o nível evolutivo atual. Então, para nós, né, que temos aí uma caminhada dentro dessa escalada evolutiva, embora estejamos mais próximos ao ponto de partida do que ao ponto de chegada, mas temos aí um bom tempo de caminhada. O nosso ponto de partida seria o hoje, né? Não temos como buscar lá atrás. O hoje. Então, ter consciência do seu ponto de partida, o nível evolutivo atual, né? Para destinar-se à chegada. Faz respeitar seu próprio tempo e trajeto adequados. Então, é importante que, nessa análise, nesse autodescobrimento, escolhamos uma forma verdadeira de trabalharmos aquilo que nos causou preocupação, nos causou desapontamento, né? Até vergonha. Mas fomos alertados que não podemos nos envergonhar, porque tudo é uma questão de caminhada evolutiva. O mundo e suas questões atuais se transformam em um espelho límpido, mostrando quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O convite para o autodescobrimento nunca se fez tão importante, nos possibilitando ser plenos em nossa pequenez, amando a nós mesmos e ao próximo como o Pai amoroso e bom faz conosco. Que fiquemos em paz. Olá! Hoje vamos terminar o texto que estamos trabalhando nas últimas 2 palestras, que fala a respeito daquela passagem que está no Evangelho de João, da mulher adúltera. Então, para concluir, vamos terminar o texto que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografado pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E também vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Então, na última semana, nós paramos no ponto onde a mulher, após aquele episódio, onde ela quase foi apedrejada, né? Ela vai procurar Jesus na noite daquele mesmo dia, pedindo ali o aconselhamento dele. Ela abre o coração dela, conversa com ele, explica ali a situação, né? A convivência dela junto ao marido, que era muito difícil, e quando ela se precipitou aí no erro, né? De procurar em um outro homem um relacionamento, né? E a Amélia destaca, né? Que o mestre Jesus, ele não censurou o delito dela, recomendando a lapidação da equivocada, né, o apedrejamento dela, nem a liberou da responsabilidade, considerando-a inocente, né? Ele reportou-se, ele focou na leviandade dos acusadores, né? Mas então, nesse diálogo, eles conversam bastante, né? E ele orienta ela que tivesse paciência e confiança em Deus, que ela teria que recomeçar a vida dela num outro lugar, né? Que ela teria ali que fazer a reparação dela, a jornada dela. Ela até pede para segui-lo, né? Para ser ali, ficar junto dele, né? O que ele fala que não teria como, né? Eu vou retomar desse ponto para a gente iniciar a conclusão. Então, permite-me seguir-vos na minha pequenez e dai-me a vossa bênção. Jesus envolveu a sofredora em uma onda de ternura ímpar e, erguendo-a, pois que, comovida, prosternara-se-lhe aos pés, concluiu: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar.
Aonde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade, no achor-te do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. No céu silencioso, a sinfonia dos astros espalhava luz cintilante, apontando o futuro. Então, como é rico, como é importante o nosso arrependimento. Ela, de sua parte, ela tinha consciência do delito dela, né? Então, como eu relatei na última semana, ela não tinha para onde ir, né? A situação dela era uma situação delicada, crítica. Ela havia sido ali humilhada e condenada, mesmo que não tivesse sido apedrejada, né? Tem a condenação da sociedade, né? E ela busca ali em Jesus o amparo que ela precisa e ele faz a orientação necessária. Através do arrependimento vem o recomeço, mas que seria necessário então coragem e fé e paciência, né? Para essa jornada, a jornada da reparação, que todos nós trilhamos, né? Quando nos arrependemos, nos sentimos ali fortes, firmes e temos que ser assim, né? Para poder reparar. Começar novamente. E ela teria que começar novamente. Então, vamos retomar aqui a última parte. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde, de aspecto e rica de amor, recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Nos tempos pós-Jesus, quantos lugares de pouso, né, ocorreram? De sementes que foram semeadas, de corações amorosos que acolhiam os necessitados. Então, essa casa onde Amélia está retratando era uma delas. Uma mulher que traía na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhe as chagas e falava-lhes de Jesus. Então, uma mulher estava à frente dessa casa, cuidando desses enfermos, dessas pessoas que chegavam ali doentes, necessitadas. E, além dali do cuidado físico, tinha a palavra de Jesus, que seria para muitos o despertar, o remédio salutar. Tornara-se, por isso, querida e respeitada por todos. Então, essa altura da leitura, já dá para perceber quem era essa mulher, né? Era a própria. Que mudança, não? Que mudança, que oportunidade que ela teve de recomeçar e que ela abraçou, né? E esse encontro com Jesus foi marcante com ela. 2 encontros, né? Um ali numa situação de violência e depois o diálogo que ela teve com ele, né? E que fez com que ela ajudasse tantas pessoas. Num cair de tarde amena, chegou, trazido por mãos piedosas, um homem chagado, em extrema penúria, quase morto, sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo o caldo reconfortante das mãos da caridade. Então ela acolhe esse viajante, né? Esse que chega a ela em situação tão delicada, tão periclitante. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com a unção e carinho pela desconhecida benfeitora, né? Então, que tratamento as pessoas recebiam, não? Então, olha que tratamento maravilhoso. Ouvir ali a mensagem de Jesus, o encorajamento, o amor. Emocionado e quase sem vitalidade, indagou o interessado. Esse Jesus a quem vos referes é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós o conhecestes para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros?
Sim, eu o conheci oportunamente quando a mim ele salvou. Então ela fala que ela o conheceu. Também eu tive a honra de o conhecer. Respondeu o moribundo homem, quase sem forças. Mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Que vos fez ele para que fugisseis magoado? Salvou a minha mulher que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Interessante, né? Que cada um teve o seu encontro e interpretou de uma forma ali distinta, né? Na verdade, ele devia estar ali, né? Na praça, porque ele presenciou, né? Fala que ele salva a mulher e não direcionou a ele nenhum tipo de palavra. Abandonei a companheira, a quem eu infelicitara com os meus vícios, e envenenei-me de dor. Vejam que ele também se arrependeu. Essa frase já diz o direcionamento, porque na palestra anterior, nós vimos ali no relato dela que ela fala, né, que depois de casados, ele a deixava muito tempo sozinha, né, indo para festas, para bebidas, né, e foi isso que foi o gatilho que desencadeou, né, essa questão aí onde ela se precipitou na traição. Recordem que Pedro fala, né, quando ele pergunta, né, da mulher adúltera, Jesus fala após a situação na praça ali, que por trás de uma adúltera havia um adúltero, né? Então, quando o homem chega ali, até ele fala isso, falando da sua esposa, ele demonstra que ele se arrependeu, né? Dos erros que ele cometeu, que foi ele que foi o causador. Ela, por livre-arbítrio, se precipitou no erro, né? Mas ele contribuiu. Então, vamos lá. Abandonei a companheira, a quem eu infelicitara com os meus vícios, e envenenei-me de dor. Passados os anos, e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Então vejam, ele era o marido dela, né? Era o marido de fato, né? Não o amante dela. E é isso. Vejam que oportunidade da reparação estavam os dois frente a frente. Embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre. Um decênio antes, 10 anos antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. Então, ela não havia reconhecido, porque ele estava ali tão judiado, tão doente, numa situação, e ela ali, no ímpeto de ajudar, não importava quem era, e ele não a reconheceu, tantos anos depois, tantas situações, e doente também, não a reconheceu, mas isso dele recordar o que aconteceu foi o mais importante, Olha o que ela diz para ele, para o marido. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito, Foquemos nessa frase. O arrependimento e a confiança e a paciência, que foi tudo que Jesus falou para ela, são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. E ela guardou isso e praticou isso. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Recordam também que ele disse, que ele estaria sempre com ela? Agora durma em paz enquanto eu velo,
porquanto nós ambos já o encontramos. Então, termina aqui a leitura desse texto. Os dois encontraram o mestre. Ela encontrou o mestre naquela praça. E diariamente, ali ajudando, consolando, amparando. E o marido finalmente encontrou Jesus, né? Que lindo, né? Esse texto que traz recomendações tão maravilhosas, tão importantes, né? Que a gente se inspire nesses exemplos. E para terminarmos, eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item é o 5 e 6. Reconciliar-se com os adversários. Como é importante, né? A recomendação de nos reconciliarmos. E essa reconciliação vem como? A partir do arrependimento, da consciência do erro, do arrependimento, da vontade, da força em buscar a reconciliação. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Mateus capítulo 5, versículos 25 a 26. Nós acabamos de ver que o marido, quando ele teve ali a consciência e o arrependimento, ele foi em busca dela, mas ele não a encontrou. Temos que ter essa iniciativa, né? Isso é importante, é muito importante. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. Vejam que recomendação importante, né? Nos reconciliarmos enquanto estivermos a caminho, enquanto estivermos na mesma existência, porque essa dor, essa dificuldade, essa mágoa, ela vai passar ali para um outro plano. Então, desencarnados ou desencarnado, uma das pessoas vai continuar alimentando essa dificuldade e deixando cada vez mais difícil o perdão, né? O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, o atingir em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Então vem aquele envolvimento, vem aquela obsessão, né, minando as energias. É preciso ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Então, quantos relatos aí de casos gravíssimos, né? Kardec nos traz a diferença entre os graus, né? Desde a obsessão simples até a subjugação, né? Obsessão, fascinação e subjugação. Quantas dificuldades ali por falta de perdão, por falta de arrependimento. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, à qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para os punir do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Muitas vezes passamos a existência inteira brigados com alguém. Nem lembramos ao certo qual é o motivo da briga, mas ficamos ali, alimentando, presos, algemados a uma situação que aconteceu lá atrás no passado, não perdoando, reclamando, né? Boicotando, sabotando, arquitetando planos de vingança, né? Tudo isso por causa do nosso orgulho. E aí, a oportunidade de se pedir desculpa, de se pedir perdão, ela vai passando, a pessoa desencarna
e acontece essa situação que está sendo relatada aqui no Evangelho, né? Atentamos a isso. Deus o permite para os punir do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e caridade não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o seu próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa que aquele que perdoou ser salvo de vingança. Então, nessa situação que nós vimos, ela ali também perdoou o marido, né? Porque ela sabia que ela estava vendo ele com outro olhar, né? E ele também. Depois aí de um tempo, acabou ali refletindo e perdoando ela. Isso foi muito importante para os dois, no momento em que eles se encontraram. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o seu adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que ela se perpetue nas existências futuras. Então, é como se a gente tivesse um baú cheio, uma mala cheia de notas promissórias, né? De notas promissórias. Esse me deve isso, esse me deve aquilo, esse me fez isso, esse me fez aquilo. Não, vamos limpar isso nessa existência, né? Nos esforçando para perdoar, para primeiro desculpar, perdoar, agir aí com indulgência, com caridade, para não arrastar, para não alimentar tanto uma situação, né? Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último óbolo, quer dizer, satisfeita completamente a justiça de Deus. E a justiça de Deus está gravada em nós, né? Na nossa consciência. Quando nós acessamos e percebemos o quanto erramos, queremos imediatamente, né? Reparar. Vem o arrependimento e vem a busca pela reparação. Então, que essa história nos inspire, né, que nós possamos refletir, porque ela tem muitos ensinamentos, né? A questão de não julgar o outro quando você tem muitos débitos ainda, né? Quem somos nós para julgar alguém, né? Somente a justiça de Deus é perfeita, somente a de Deus. Muitos crimes passam batido aqui na terra, ou coisas que nós achamos normais são crimes nas leis de Deus, né? Então só Ele, com a sua imenso amor, sua imensa sabedoria, poderá ali nos julgar, né? Então que a gente busque essa reconciliação com os nossos adversários, que a gente aproveite a segunda chance que a vida nos dá, né? Como eu disse, Jesus não a isentou, né? Mas ele deu a segunda chance para ela, né? Ali, para que ela começasse uma nova vida, e ele sabia todo o potencial dela e ela aproveitou essa segunda oportunidade. Então, fica aqui a conclusão desse texto, dessa passagem do Evangelho maravilhosa, e até a próxima, se Deus quiser.